Eu quero convidar você com a sua Bíblia aberta e abri-la no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse. Nós estamos considerando aí o livro do Apocalipse, um livro facinho de entender, não é verdade? Complexo, muitas coisas difíceis aqui, mas, meus irmãos, muito edificante para a nossa vida, não é mesmo? Eu vou mexer com vocês um pouquinho. Posso ou não? Eu estou me sentindo muito longe de vocês hoje. Vou pedir para quem está lá atrás, venha um pouquinho mais para frente, por favor. Quero olhar você nos olhos hoje, né? Nunca confie em alguém que não consegue te olhar dentro dos olhos. Repita isso comigo. Nunca confie em alguém que não consegue olhar dentro dos seus olhos, não é? Quando você está conversando com alguém, a pessoa desvia o olhar, alguma coisa tem, não é? Não é o seu caso. Mas é o que eu quero que você esteja próximo aqui para que possamos interagir, não é? Eu gostaria que Deus falasse ao seu coração de uma maneira muito profunda nessa noite. Não está bem melhor assim? Olha que legal. Porque senão, nessa época de feriado, hoje pela manhã tinha muita gente na igreja, não é? Mas hoje à noite parece que as pessoas já pegaram o carro e já viajaram. Eu estou me sentindo como um cacique sem os índios na tribo. Ou como os generais estão aqui e os soldados. Não é bem assim, não é? Mas graças a Deus, porque você está aqui. Quero convidar você a abrir então a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 6, versos de 1 a 17. Agora fique em pé e acompanhe a leitura da palavra de Deus. Hoje nós vamos refletir sobre os selos do julgamento divino. Assim diz a palavra. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada e com fome, e com peste e com as feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e de seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas,
e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Que Deus abençoe a sua palavra em cada coração. Podem se assentar. Os selos do julgamento. Tanto os pré-milenistas, os amilenistas, os pós-milenistas, depois você vê o que é isso aí, eles chegam à conclusão de que este trecho fala da manifestação da ira de Deus sobre a maldade dos homens sobre a face da terra. Quando aconteceu isso? Alguns entendem que aconteceu por volta do ano 70, no tempo do imperador Nero, mas é pouco provável isso. Será que é algo que já aconteceu, está acontecendo ou irá acontecer? Vamos nos debruçar sobre a palavra de Deus e ver o que ela nos diz aqui. Mas o fato é, meus irmãos, que nós temos aqui a palavra de Deus nos falando sobre o juízo do Cordeiro, o juízo de Jesus Cristo sobre toda a terra, sobre o planeta Terra que se tornou rebelde, que rejeitou o Cordeiro de Deus, que rejeitou o príncipe da paz. Quem é o príncipe da paz? O Senhor Jesus Cristo. É interessante que, após a visão do trono de Deus e a sua presença majestosa governando os céus e a terra, e da visão do Cordeiro sentado no trono como o único digno de receber a adoração no céu e na terra, o único digno de abrir o livro e abrir os selos. João, nessa visão, ele se depara com esses selos sendo abertos agora. Sendo abertos por aquele que tem o livro da história nas suas mãos. Quem é que tem o livro da história nas mãos? Jesus. E quem tem o livro da história nas mãos tem o Cordeiro, o controle sobre tudo e sobre todos. Ele é o único que pode mudar a história. Ele tem o controle. Então, o que a palavra de Deus nos mostra aqui é que o céu comanda a terra. Tudo o que acontece na terra é comandado por aquele que está sentado no trono. Deus está reinando. O Senhor reina. Ele tem o livro nas suas mãos. É Ele quem abre os selos. É Ele que tem autoridade sobre tudo, sobre todos. Até mesmo os inimigos estão debaixo da autoridade e do controle do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas do Cordeiro de Deus que foi morto e reviveu e que agora tem autoridade sobre todos os inimigos. O Cordeiro vem agora não como um manso, mas ele vem para trazer juízo. Ah, meus amados irmãos, hoje nós temos a oportunidade de nos aproximarmos do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque ele está de braços abertos, não está? É Jesus dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e aprendei de mim que sou manso e humilde, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus é manso, é humilde. Mas aqui nós vemos um Jesus trazendo juízo, trazendo vingança, isso mesmo. Mas vingança, pastor, não vingança pessoal. Ora, nós não podemos nos vingar de ninguém, nós não podemos pedir para que Jesus vingue a nossa causa, mas podemos orar e pedindo para que Deus traga justiça sobre esta terra, não é verdade? Quantas coisas medonhas que pessoas já cometeram na face da terra, pessoas que mataram, pessoas que arruinaram a vida de tantas pessoas e que escaparam impunemente dos tribunais deste mundo, da terra, escaparam aí dos juízes deste mundo que muitas vezes estão com uma toga, mas é a injustiça togada porque não exercem justiça, não é mesmo? Quantos culpados
se tornaram inocentes e quantos inocentes que foram considerados culpados, não é mesmo? Mas nós podemos pedir justiça. E Deus vai trazer justiça. Tem gente que não aceita a ideia de inferno. Você já pensou se o inferno não existisse? Quantas pessoas que escapariam ilesas? Mas a Bíblia diz que ninguém vos engane. Tudo quanto o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, verso 7. Inferno existe. Condenação existe, assim como o céu também existe. Assim como o céu é um lugar maravilhoso. É o lugar dos bem-aventurados. É o lugar de pessoas felizes. É o lugar de pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo. Você vai para o céu? Tem certeza? Amém, glória a Deus. Eu estou indo para lá. Não mereço, mas pela graça de Deus eu sei que o meu destino é o céu. Não sei quando, mas no momento que determinado por Deus, vou partir, já está tudo certinho lá. Esses dias eu até perguntei para o Senhor, Senhor, quando? Ele disse, olha, ele falou assim para mim, olha, Carlos, não acertamos ainda os detalhes, então você vai ficando por aí até a gente acertar o dia da sua partida, né? Então parece que é a mesma coisa com você, né? Você não sabe, olha, fica calmo, um dia vai chegar a hora. Mas quando chegar esse momento, você tem que estar preparado. Está confiante? Tem esperança da vida eterna? Já tem segurança da sua salvação eterna em Cristo Jesus? Isso é muito importante, porque tudo está sob a autoridade de Jesus. Todo o universo está sob a autoridade do Cordeiro e ele tem os seus propósitos. Ele é o dono de tudo e o trono que aparece aqui mostra que ele está assentado com poder para julgar. Já notou isso aqui? E é do trono de Deus, com essa manifestação tremenda de 4 animais ali, é uma coisa impactante, não é? É do trono que saem os 4 cavaleiros do Apocalipse aqui. Já ouviu falar dos cavaleiros do Apocalipse? Olha que coisa tremenda aqui. Isso aqui nos mostra que é do trono que é dada a largada para os fins dos tempos. É do trono, meus irmãos, que é dada a largada para dentro da história. Deus está agindo. Às vezes nós vemos as coisas acontecendo e ficamos perplexos e nos falamos o que é que vai ser daqui para frente? Quem é que pode mudar tudo isso? Mas eu quero que você saiba que tudo o que está acontecendo com a permissão divina. Nem uma folha cai de uma árvore sem que Deus saiba. Nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que Deus permita. Deus está agindo. Deus está no controle. Você sabe, nós vemos que o primeiro selo aqui é aberto. E ele revela a visão de um cavalo branco, tendo assentado sobre ele o portador de uma arma de guerra. Uma arma terrível. E esse portador dessa arma recebe uma coroa. E saiu com a vitória garantida. A Bíblia diz que ele saiu para vencer, não é isso? Saiu para vencer. O cavalo branco simbolizava a vitória militar. Elemento aqui de locomoção de um conquistador. O arco simbolizava também a arma de guerra, terrível pela sua capacidade de alcance, ou seja, de destruição do inimigo, uma arma de longo alcance. E a coroa simbolizava o poder e a majestade recebidos. Muito bem, quem é esse cavaleiro que está sentado nesse cavalo branco? Aqui não é tão simples assim. Muitas pessoas entendem que o cavaleiro que saiu para vencer é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, se reportando ao capítulo 19 do Apocalipse, quando aparece também um cavaleiro montado no cavalo branco que saiu para vencer, né?
com tatuagem escrito, né, nas coxas e outras coisas mais, né? Mas por que dizem isso? Porque branco é símbolo de pureza. Você pode abrir a sua Bíblia, você vê branco, coroa, saiu vencendo para vencer. Apocalipse capítulo 1, verso 14, a aparência do Filho do Homem, de Jesus, cabelos brancos, né? Apocalipse 2,17, pedrinha branca, aquele que vencer receberá uma pedrinha branca. Verso 3, verso 4, verso 5, verso 14, vestes brancas, nuvem branca, Apocalipse 14, verso 14, cavalos brancos, Apocalipse 19, 11, 14, trono branco, Apocalipse 20, verso 11, uma vez tocou um celular assim, e o pastor estava pregando, era o celular dele. Ele pegou e enfiou a mão no celular e falou assim, pois não, senhor, qual a mensagem que o senhor tem aqui para mim, trazer para esse povo aqui, né? Eu não sei de onde que ele tirou isso, mas Deus não fala através de celular, não é? Pode até falar, mas só se tiver um texto da Bíblia aí, não é? Não poderia perder essa oportunidade, não é? Agora que você já ouviu o celular tocar, pode olhar para mim novamente aqui. Olhou para mim aqui, ó? Ah? Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas pessoas atribuem esse cavalo branco à pessoa de Jesus Cristo por causa dessas descrições aqui. Mas, eu faço uma pergunta para você. Quem é que abre os selos? Quem é que está abrindo os selos? O Cordeiro. É o Cordeiro de Deus que foi morto e reviveu que está abrindo o selo. Então, Jesus não está abrindo o selo para ele mesmo. Parece que aqui nós temos a figura do anticristo que saiu para vencer como vencedor com uma arma terrível. É a conclusão de muitos. Essa descrição aqui, meus irmãos, está de acordo com o tema geral do livro. Ora, não surgirá a pessoa do anticristo, segundo a palavra de Deus? E esse cavaleiro aqui, ele saiu para vencer, para conquistar. Mas nós vemos que Cristo, ele vence sim. Cristo é vencedor, é o tema geral do livro do Apocalipse. Mas aqui nós estamos falando sobre os cavaleiros do Apocalipse, o primeiro que tinha uma arma de destruição aqui, não é isso? De longo alcance. Hoje você ouve falar todos os dias aí de arma de longo alcance, não ouve falar de mísseis e tantas coisas aqui, não é? E o segundo selo, verso 3 e 4. Aberto, ele traz a visão de um cavalo vermelho, sendo cavalgado por um cavaleiro a quem foi concedido tirar a paz da terra através da guerra. Qual a cor do cavalo? Vermelho, é a cor de sangue. É a cor de destruição. É guerra acirrada, é guerra medonha. É guerra que resulta na morte de muitas pessoas. Ele tem a capacidade aqui de tirar a paz da terra através da guerra, através da destruição. Em Mateus capítulo 24, versos 6 a 7, Jesus anuncia que se ouviria de guerras e rumores de guerras. Nações contra nações, reinos contra reinos. E na proximidade dos últimos tempos isso aconteceria. Segundo o cavalo aqui, é a revelação de que mesmo Cristo tendo prometido a vitória do Evangelho, ele permitirá que a paz seja tirada da terra através da guerra. Os acontecimentos recentes, essa guerra, rumores de guerras que temos visto no mundo, Rússia, Ucrânia, muitas pessoas assustadas nos últimos dias, não é? Com a possibilidade até mesmo de uma terceira guerra mundial. Vai que um louco lá aperta um botãozinho lá e acontece qualquer coisa aí, não é? Mas, meus irmãos, tudo isso é a palavra de Deus se cumprindo. É bíblico tudo isso aqui. Nós vemos que aqui a paz
é tirada da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Quando falta paz, os homens começam a se matar uns aos outros e buscam a paz através da guerra. Você vê o mundo se armando? Estados Unidos e Rússia hoje, se entrarem numa guerra nuclear, conseguirão, segundo os cientistas, destruir o nosso planeta Terra 16 vezes. Só na primeira vez já acabou. 16 vezes. Você pode imaginar isso? O poderio nuclear dessas nações? A paz sendo tirada através da guerra. Os homens perdem a paz e buscam a paz pela guerra. No fundo, o que a palavra de Deus nos mostra aqui é que todos são sacrificados no altar de Satanás. É coisa séria, coisa tremenda. Com irracionalidade total, investem tudo no armamento e desconhecem o caminho da paz. Não é isso que nós vemos no mundo? É uma paz política, é uma paz armada, mas é uma paz hoje que o mundo está vivendo, é uma paz sem Cristo. E se é uma paz sem Cristo, é a paz de quem? É a paz de quem? É a paz do anticristo. A palavra de Deus nos diz que ele já está no mundo. Você crê nisso? Quem é, pastor? Pois não sei, vamos ver. Mas ele vai se revelar. Ele vai se manifestar. E você esteja preparado, porque não vai demorar muito tempo para que isso aconteça, não, de acordo com o que eu vejo na palavra de Deus. Então, o que eu vejo, meus irmãos? Quem não quer viver debaixo do senhorio de Cristo, quem não quer viver sob a cruz de Cristo, viverá sob a espada, viverá debaixo da destruição. Esse cavalo vermelho aqui, não tenha dúvida nenhuma, ele é agente do dragão vermelho. Que dragão vermelho é esse? Está em Apocalipse capítulo 12, verso 3. O dragão vermelho é assassino desde o princípio, diz a palavra de Deus. Que dragão vermelho é isso? Fique prestando atenção nas coisas que estão acontecendo no mundo. Olha, eu não quero atribuir culpa a ninguém, não. Mas quem é que tem o símbolo de um dragão no mundo hoje? Só pensa. De onde que está vindo muita morte ultimamente? De onde vem tudo isso? Então vamos abrir a Bíblia, Apocalipse 12, verso 3. Olha só o que diz aqui no verso 3. E viu-se um outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Então, este cavalo aqui, meus irmãos, é agente desse dragão vermelho, que é assassino desde o princípio. E aqui você vê a terra embriagada de sangue e cambaleando. Sabe o que é uma terra cambaleando? O Isaías diz, a terra se muda e se abala por causa dos seus moradores. Sabe o que é esse cambalear? São os terremotos, por causa do homem. A terra aqui, bêbada de sangue, cambaleando por causa da guerra. Os homens se tornam loucos, feras irracionais. Não é isso que nós estamos vendo acontecer? A palavra de Deus, ela vai se cumprindo. Agora observe aqui o terceiro selo, estou nos versos 5 e 6. Com a abertura do terceiro selo, aparece um terceiro animal, um terceiro cavalo de cor preta, cavalgado por alguém que conduzia uma balança na mão. Interessante. Nessa visão, João ouve uma voz do meio dos 4 animais que saíam do trono, que anunciava o significado daquilo que ele via. O encarecimento do preço dos mantimentos e a sua escassez. As coisas ficando cada vez mais caras. A escassez de alimentos.
Qual é a grande preocupação do nosso país hoje, o Brasil, com essa guerra na Ucrânia? Você sabe? Qual que é a grande preocupação nossa? Nosso país é um país praticamente agrícola, né? De onde vêm os fertilizantes? Ora, se você não recebe os fertilizantes, se você não recebe os produtos necessários para cuidar da agricultura, não há produção de alimentos. E quando não há produção de alimentos necessários, os preços ficam elevadíssimos, não é verdade? Você tem que trabalhar mais para ter cada vez menos, você trabalha para comer e tão somente para sustentar a sua família. Não estamos vivendo dias assim. Parece que o dinheiro não dá para mais nada, ou você tem dinheiro sobrando aí? Se alguém tiver dinheiro sobrando, por favor, aí, compartilhe aí com um pouquinho, que eu estou precisando de grana, hein, gente? Meus irmãos, minhas irmãs, ele está dizendo, um dia de trabalho por 1 litro ou por 1 quilo de trigo. Em outro tempo, ele se comprava 12 quilos com um dia de trabalho. Mas agora, 1 dia de trabalho para conseguir 1 quilo de trigo. Mas preserve o azeite e o vinho. É isso que está aqui. Você notou que, mesmo no tempo de grande escassez, de pobreza, de falta de alimento, os ricos, os abastados, sempre têm um jeito de viver regalado e esplendidamente, com abundância de alimento, e até mesmo com desperdício. É isso. Os ricos, eles terão do bom e do melhor, mas os pobres passarão por escassez de alimentos. E você sabe por que tudo isso? O motivo está em Apocalipse 13, verso 17. Esta pobreza será, eu vou colocar aqui, não vou colocar culpa, mas proveniente dos crentes não fazerem concessões, dos cristãos verdadeiros não fazerem concessões. Que concessões? De não aceitar a marca da besta. Quem não receber a marca da besta, não vou entrar em detalhes aqui com você nessa noite, mas quem não receber a marca da besta não vai poder comprar e nem vender. As coisas estão mudando no mundo. Coisas que no passado pareciam fantasia, hoje não são mais fantasia. Ah, mas um mercado comum, o mercado comum europeu, o mundo globalizado e outras coisas mais, uma moeda única no mundo, isso aí é fantasia. O mundo não está caminhando para uma moeda única, uma moeda digital? Sim ou não? Você tem Pix? Estou falando que Pix é do diabo. Mas tudo está convergindo para uma moeda única digital. Para um líder mundial. Tudo caminha para isso. Então, isto aqui, essa escassez também é devido à falta de concessão dos cristãos, por não se corromper, ao contrário, preferir o sofrimento e até mesmo a morte para não se entregar à apostasia. Meus amados irmãos, é fato que a pobreza não atinge todas as pessoas. Há pessoas abastadas que sabem garantir o seu sustento, que sabem garantir a abundância, mesmo quando toda a população está sofrendo. Que triste isso. No mesmo mundo em que reina a fome, reina também o esbanjamento, o luxo, a desigualdade. Quanta desigualdade, quanto luxo, nossos dias também, não é? Olha o quarto selo aqui, versos 7 e 8. Então, ao convite do quarto animal, João olha e vê um cavalo amarelo.
e um cavaleiro chamado Morte, assentado sobre ele. Quem que está assentado sobre esse cavalo? Um cavaleiro chamado Morte. E que tinha a segui-lo o Hades, ou seja, o lugar dos mortos. E que recebeu poder para matar a quarta parte do planeta Terra, a quarta parte da Terra. Matar como? Olha só, um período de muito sofrimento, de morte. A morte usará 4 instrumentos para sacrificar os seres humanos aqui. A espada, aqui se trata da morte através da guerra. A fome, que é subproduto da guerra. Cidades sitiadas. Falta de transporte para os alimentos. Já aconteceu alguma vez isso? Já tem alguns ensaios por aí acontecendo ou não? Eu não quero assustar você. De maneira alguma. Uma dificuldade que eu vejo hoje é que algumas pessoas, às vezes, falam de ficção como se elas fossem verdade, não é? Você vai assistir os filmes aí de ficção no cinema, parece até verdade, não é? Parece uma coisa de convicção, não é? E às vezes a verdade é apresentada como se fosse ficção. Eu quero que você saiba que eu não estou falando para você de ficção nessa noite. Estou falando para você sobre a verdade da palavra de Deus. É verdade. Tudo isso que está aqui é a pura verdade. Fome, pestilências e mortandades. Mas que pestilência? Quanta peste? Ebola. Paz. Qual que é a dos nossos dias? Covid. Mas já teve a gripe espanhola. A febre da vaca louca. E outras coisas mais. Quanta pestilência. E até mesmo a ciência não consegue controlar, não consegue encontrar medicamentos, vacinas para combater as pestes que estão surgindo em nossos dias. Não é verdade isso? É fato isso. E a Bíblia nos fala de bestas feras da terra que vão despedaçar e devorar tudo o que encontram. Pode imaginar isso? A morte saiu para matar aqui a quarta parte da terra. E o quinto selo aqui? Aqui, nós saímos já dos 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Cavalo branco, cavalo preto, cavalo vermelho, cavalo amarelo. E agora, quando o quinto selo é aberto, nos versos 9 a 11, eu quero que você acompanhe comigo essa passagem bíblica. Diz assim: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram mortos. Agora aqui a figura é de um altar. E na parte alta do altar nós vemos aqui o lugar do holocausto. E na parte de baixo do altar, ao nível da base do altar, estavam as almas daquelas pessoas que morreram, não é isso? E o que elas pediam? Vingança. Mas elas não perguntavam por quê. Perguntavam até quando. Qual que é a pergunta deles? Até quando? Até quando? É interessante essa cena aqui. A visão representa aqueles que foram mortos por causa da sua fé e amor ao Senhor Jesus Cristo e que estão juntos com o Senhor Jesus Cristo por causa do sacrifício que ele realizou na cruz do Calvário. Essas pessoas
estavam debaixo do altar. Opa, debaixo do altar? O trono está no altar, não está? Essas pessoas estavam aonde? Será que elas estavam num lugar intermediário? Porque na teologia católica, criaram, está na teologia, não na Bíblia, a ideia de um purgatório, com graus de sofrimento para as pessoas. A pessoa vai lá no purgatório, vai purgar os seus pecados e um dia vai sair de lá e vai para o céu. Onde é que está isso na Bíblia? Você já encontrou purgatório na Bíblia? Não, e aqui não fala de um lugar intermediário. Ah, mas essas pessoas estão dormindo. Dormindo. A Bíblia fala do sono. O corpo é que dorme no pó da terra, mas a alma não dorme. Essas almas estavam conscientes? Elas estavam perguntando até quando? É o corpo que dorme, não é a alma que dorme. Sabe onde essas pessoas estavam? Alguém aqui já, ao viajar de avião, ficou numa salinha esperando o momento de pegar o seu voo? Alguém já entrou numa sala VIP aqui, no aeroporto? Já? Ninguém. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essas pessoas aqui que morreram por causa da sua fé e amor ao Senhor Jesus Cristo estão numa espécie de sala VIP do céu. Sala VIP do céu, pastor? É. Elas não estão num lugar intermediário. Elas estão num lugar de bem-aventurança. É a bem-aventurança dos salvos. Elas estão num lugar feliz. Quando o ladrão arrependido ali na cruz, ele olha para Jesus e ele diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que ele ouviu de Jesus? Na verdade, te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Até parece uma parte do céu, não é? Essas pessoas, elas morreram, mas elas não ressuscitaram ainda. Compreende isso? Mas quando Jesus Cristo voltar, elas voltarão com o Senhor e com os seus santos anjos. São os remidos que estão na glória, meus irmãos e irmãos. E essas pessoas, elas morreram por causa da sua fé em Jesus. São os mártires de todos os tempos e épocas. Agora, tudo que nós temos falado aqui, a abertura dos selos, diz respeito ao tempo de grande tribulação que virá sobre a face da terra. Alguns entendem que isso aqui faz parte da última semana de Daniel. Mas deixe-me dizer uma coisa para você. Alguns entendem que a igreja será arrebatada antes que aconteça tudo isso. Jesus virá antes da grande tribulação. Outros entendem que Jesus virá lá no 3 anos e meio da grande tribulação, não é? No meio da grande tribulação, quando Deus manda a tribulação sobre a face da terra, e depois vem a tribulação do inimigo sobre a face da terra. E outros entendem que a igreja vai passar pela grande tribulação e que nós já estamos vivendo tudo isso agora. Aí cabe você então pensar: Senhor, que tempo é esse que nós estamos vivendo? Será que é o princípio das dores? Ou nós já entramos nesse período de grande tribulação? Meu Deus, tem coisas que não dá para explicar claramente, não é? Mas são teorias. E nós não ficamos presos a teorias. Quanto a tempos e épocas, isso não é importante para nós. O que importa é: eu estou preparado para a volta de Jesus hoje? Porque Jesus virá a hora que não pensais. A hora que ninguém está imaginando, Jesus vai voltar. Mas há algo interessante aqui. Esses servos aqui fazem a pergunta: até quando? O dia já está determinado. O número já está determinado. E é interessante que até que esse número não tenha sido completado na terra, o dia do juízo não pode chegar. O número do quê? O número de pessoas que ainda irão morrer por causa da sua fé e amor por Jesus Cristo.
Parece que Deus já tem um número determinado. Quando completar esse número, virá o dia do juízo do céu. E o Senhor terá a vingança sobre toda a terra. O juízo sobre toda a terra. Vamos partir para o sexto selo. Que pena, né? Tão pouco tempo, né, para nós refletirmos. Mas temos muito livro do Apocalipse ainda. Olha aqui, verso 12 a 17. O sexto selo é aberto. E quando o sexto selo é aberto, o juízo chegou e as portas da graça estão fechadas para sempre. Não há mais oportunidade de perdão, de reconciliação, de arrependimento. Chegou, acabou o tempo da graça. Vem agora o juízo de Deus. Então esse selo introduz o dia do juízo. Medo, horror, espanto sobre toda a humanidade. Naquele dia, meus irmãos, é descrito com dois símbolos aqui. O universo sendo sacudido, não é isso que você vê aqui? E os homens completamente aterrorizados, querendo fugir da ira do Cordeiro, querendo fugir da ira de Deus. O sol, a lua, as estrelas, as ilhas, as montanhas, essas coisas que nós hoje consideramos como sólidas, se desfarão, diz a palavra de Deus. Pedro diz na sua carta que os elementos ardendo se desfarão. É o dia da ira de Deus. E as pessoas procurarão se esconder de Deus, se esconder do Senhor. E elas conseguirão se esconder? E elas entrarão nas cavernas e dirão aos montes: caiam sobre nós. Do que elas estão com medo? Elas estão assustadas com os elementos que estão caindo? As montanhas que estão caindo? Não. Elas não estão nem com medo da morte. Porque muitos naquele dia procurarão a morte e não a encontrarão. Porque ninguém pode escapar do Senhor, nem mesmo através da morte. Ninguém pode se esconder do Senhor. Coisa assustadora, não é? Se eu fizer no Sheol ou no inferno a minha cama, não dá para fugir do Senhor. Nas trevas, as trevas são dia para o Senhor. Hoje o maior medo das pessoas é a morte, o temor. Algumas pessoas têm medo da morte, não é? Mas a coisa ficará tão difícil naqueles dias que as pessoas procurarão a morte e não a encontrarão. O tempo da graça acabou. Aqueles que não buscaram a graça de Deus encontrarão a ira de Deus. Por isso, eu quero que você saiba que todos nós enfrentaremos um dia o Senhor. Compareceremos diante do Senhor. Muitos estarão diante do tribunal de Cristo. Às vezes nós agendamos alguns compromissos nesse mundo, não é? Você liga lá para o mecânico, seu carro estraga, você liga para o mecânico e agenda uma hora com o mecânico, não é? Ou às vezes você liga para o seu médico e agenda uma hora no consultório do médico. Ou você agenda lá os seus exames de rotina, de saúde, tudo agendado. E às vezes nós falamos: não vou no mecânico, não, vou deixar como está. Eu não vou no médico, não. Tá, você não vai para aquele compromisso. Mas você tem um compromisso agendado. E você não vai poder escapar desse compromisso. Querendo ou não querendo, todos os homens terão que comparecer diante do tribunal para receber a justa sentença do Senhor. Os justos receberão: vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Os injustos: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus seguidores. Receberão a justa sentença de condenação. O tempo da graça terminará.
o tempo das oportunidades cessará. Hoje é o dia oportuno. Hoje é o dia da salvação. Hoje você pode abrir o seu coração para o Cristo que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:1. Hoje Jesus Cristo bate e quer morada na sua vida. Ele quer entrar no seu coração como Senhor, como Salvador da sua vida. Você quer Jesus? Você precisa de Jesus na sua vida ou não? Há pessoas que dizem: eu não preciso, mas vai precisar um dia. Eu não quero pregar terror para você. Eu, como pregador do Evangelho, o que eu posso fazer é desafiar você a crer em Jesus. A aproveitar a porta da salvação que está aberta. Porque eu sei que um dia essa porta se fechará. E ninguém mais poderá entrar. Hoje é o dia oportuno, hoje é o dia da salvação. Que Deus te abençoe ricamente. Se alguém ainda aqui não tomou essa decisão ao lado de Jesus, entregue hoje a sua vida a Jesus para a glória de Deus.